Programa Vida e Saúde está de volta. Hoje o nosso assunto é gordura no fígado, mas não é só isso. A gente falou de uma alimentação saudável, a gente falou da importância do check-up, fazer exames, se cuidar. Se você está sentindo uma dor, vai no médico, gente. Não fica sofrendo aí em casa, não. Vai lá saber o que você tem, vai se cuidar. E não importa a idade. Muitas pessoas pensam, olha, só pessoa de mais idade tem que ir no médico. Não. Todos nós temos que ir no médico, eles estão aí para nos ajudar. E o doutor Roberto Teixeira não é diferente, né? Atende muitos casos. Quantos pacientes aí por ano, doutor? São pacientes que vêm, como eu disse, em busca de ou uma segunda opinião, são pacientes que vêm com algum exame alterado e a maioria dos pacientes eles vêm um pouco confusos, justamente isso, né? Será que isso é uma doença grave? Eu preciso me preocupar muito ou será que isso é uma coisa que todo mundo tem um pouquinho e a gente não deve dar muita bola? E cada caso é um caso, na verdade. A gente precisa individualizar, fazer os exames adequados para cada paciente para poder dizer para o paciente em que ponto da doença ele se encontra e quais são as alternativas viáveis para tentar escapar desse fim, vamos dizer assim, perigoso que é a evolução para a cirrose e para o câncer de fígado. Estamos falando de gordura no fígado. Nós recebemos inúmeros e-mails e mensagens de vocês aí de casa. Muito obrigada. Se você quiser enviar uma pergunta, um esclarecimento para o Dr. Roberto Teixeira, nós temos o nosso WhatsApp 19 9675 5600. Vou repetir, anota aí direitinho. 19 9675 5600. Também tem o nosso telefone, 19 3871 9620. E as nossas meninas do call center vão atender vocês com muito carinho. E o nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. Estou esperando aí o seu recado, ok? Doutor, várias questões, tentamos selecionar alguma coisa no intervalo. Acho que tem aquela Exato. Da paciente que não consegue perder peso de jeito nenhum. A gente foi para o intervalo com essa questão. Ela disse que é obesa, não consegue perder peso. Por favor, me ajude. Então, vamos lá. Tratar a obesidade, combater a obesidade é um dos maiores desafios da medicina atual. A gente não conhece totalmente os segredos da obesidade como doença e por isso a gente trabalha com recursos multifatoriais. A gente precisa usar a experiência do cardiologista, do endocrinologista, do preparador físico, do gastro, do nutrólogo e da nutricionista para tentar oferecer uma saída para o paciente. E vocês se falam entre vocês? Com certeza. O grupo ele tem que ser multidisciplinar. Hoje, se a gente estudar a população americana, especificamente a população dos Estados Unidos atualmente, talvez uns 40% da população esteja bastante acima do peso. Mas é muita coisa. É muita coisa, é muita gente. E o que eles estão vendo é que esses pacientes estão evoluindo para complicações sérias, do tipo maior incidência de infarto, derrame, doenças inflamatórias e câncer. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, houve o desenvolvimento de uma área da cirurgia que se chama cirurgia bariátrica. É verdade. Muitas pessoas procuram. E hoje a gente chama de cirurgia bariátrica e metabólica. Por quê? Baros, em grego, quer dizer peso. Então, a cirurgia bariátrica, teoricamente, seria uma cirurgia desenvolvida para fazer umas modificações no estômago e no intestino para que uma pessoa muito pesada conseguisse perder peso. Mas hoje existe o conceito da cirurgia metabólica. Existem pacientes que nem são tão pesados, nem são tão obesos, mas apresentam um metabolismo muito comprometido, muito ruim. Exames laboratoriais muito ruins. Isso está relacionado, tem pessoas que dizem, não, você tem um metabolismo que você queima mais rápido. Como é que é isso? A gente não sabe direito, mas com certeza você tem obesos, gordos, que são bastante até que saudáveis. E a gente tem pessoas de sobrepeso que estão muito doentes, com metabolismo muito alterado. Então, hoje existem técnicas de operação, de cirurgia, para pacientes bariátricos, mas também existe recentemente o desenvolvimento de técnicas de algumas cirurgias para pacientes que estão com um pouco de excesso de peso, sim,
mas que apresentam um metabolismo onde já foi tentado de tudo. E não funcionou. E não funcionou, e esses pacientes estão indo para um caminho muito perigoso, da cirrose hepática, do infarto, do derrame. Mais recentemente ainda, nos Estados Unidos foi desenvolvida uma técnica que se faz uma endoscopia, não é uma cirurgia, e se coloca dentro do estômago do paciente um balão de silicone. E já aplica no Brasil Sim, isso? sim. E esse balão ele é preenchido de água, é soro fisiológico, uma água especial, esterilizada, colorida, mas é uma água, imaginamos uma água. Não deixa de... Isso vai ficar de 6 a 7 meses no estômago do paciente e vai dar uma sensação de estômago cheio. Saciedade. Saciedade. E com isso, muitos pacientes conseguem ter um empurrãozinho para partir para um regime um pouco mais sério de restrição calórica, muitas vezes mais na base de líquido e de papas. E é interessante que esse balão ele permite que você continue e até aumente a atividade física. Não, Então, sem problema. Pode ir para a academia, pode nadar, pode andar de bicicleta com o balão. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar alguns pacientes com perdas de peso em 6 ou 7 meses muito interessantes, de 18 a 27 quilos. Oh, é muita coisa. E aí a gente vê nos exames de sangue, no ultrassom, que há uma enorme melhora dos indicadores do metabolismo. Mas aí vem a segunda parte da história. Esse balão não é para sempre. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar, ele é um empurrão no caminho correto. E a gente espera que o paciente, após a retirada do balão, que também é retirado por endoscopia, não é uma cirurgia. E ele é pequeno. Ele é esvaziado antes de ser retirado, entendi. então ele sai como se fosse Sim. uma fitinha. A gente espera que esse paciente se mantenha na regra, se mantenha na dieta. Se eduque, né? Se reeduque. Utilize essa possibilidade desses 6, 7 meses para fazer uma grande reeducação alimentar. Doutor, mas e nessa história toda, né, desse tratamento, esse acompanhamento sério, pode vir um outro fator que é o efeito sanfona. Com E eu queria certeza. saber em que o efeito sanfona, que é o engordar e emagrecer com muita frequência, contribui para a formação da gordura no fígado. Ele é muito prejudicial. Muito prejudicial. Porque é um estica e volta em todo o corpo. Seria como se o fígado fosse um motor que funcionasse, por exemplo, com gasolina. E aí ele está funcionando com gasolina e eu resolvo que eu vou naquele dia mudar para álcool. Ele tem que passar por uma adaptação. Muito forte. Daí a pouco eu resolvo que eu vou colocar óleo diesel no tanque do meu motor. Então o fígado, quando a gente está ganhando peso, ele muda muitas chaves, interruptores dentro da célula, porque ele está trabalhando num sentido de acumular energia. Quando a gente está em emagrecimento, em catabolismo, perdendo peso, o fígado muda essas chaves e vai consumindo outras fontes calóricas. E quando eu fico ligando e desligando essas chaves muito rapidamente, parece, tem alguns estudos que mostram que isso pode ser muito prejudicial para o fígado. Porque ele tem É um esforço absurdo. É aquilo que você falava do atleta, né? O atleta, o fígado é mais suave, porque ele se cuida mais, né? Então, o efeito sanfona, ele é bastante prejudicial para o fígado e para a síndrome metabólica em geral. Então, você sugere que, se você vai emagrecer, vá com tranquilidade? Com certeza. Pouco a Perdendo. pouco, com a orientação de profissionais e que depois não volte a ganhar peso de novo. Doutor, a Priscila Fernandes, ela enviou um e-mail para a gente e disse: sempre estive acima do peso, há 3 meses optou por uma alimentação orgânica, mais saudável. E ela restringiu a carne na alimentação dela. Ela gostaria de saber se ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo se acaso ela tiver a gordura no fígado. Ela tem 35 anos de idade. Com certeza dá muito tempo. Essa questão da carne, come, não come? Pode, não pode? Então, isso é uma enorme controvérsia, se a gente deve comer carne e deve tomar leite, por exemplo. Pois é, a questão do leite faz bem, faz mal? Existem argumentos dos dois lados. Tá. Tem argumentos que dizem que, por exemplo, o metabolismo da carne, ele vai precisar de vias metabólicas no fígado, que são vias que, vamos dizer assim, o fígado tem que trabalhar bastante. Por outro lado, o ser humano, a espécie humana, o Homo sapiens,
ele vem comendo carne junto com vegetais, legumes e raízes há centenas de milhares de anos. Então, deixando um pouco esses modismos de... Na década de 80 existiam algumas dietas, na década de 90 outras. Se a gente partir para o bom senso e para o raciocínio, fica mais fácil a gente entender que só comer carne não parece ser muito razoável. Mas também comer pouca carne e comer carne junto com legumes, vegetais e fibras pode ser uma fonte importante de alguns aminoácidos chamados essenciais, que a gente não consegue produzir dentro do nosso corpo, a gente precisa comer de fora, que pode ser interessante dentro da construção de uma boa pirâmide alimentar. Então, vamos usar o bom... Nós já passamos pela fase que se preconizava que não era para comer nada de ovo. O ovo, então, é outra história. Depois uma outra fase que agora precisa comer muito ovo. Então, a gente tem que ficar um pouco no bom senso. Isso está acontecendo hoje com o glúten, a alergia ao glúten, a intolerância ao glúten. O glúten é outro boom, né, doutor? Nós precisamos ter um pouquinho de calma e bom senso, porque são muito poucos os pacientes que realmente não podem ter contato nenhum com algum tipo de alimento. Não é todo mundo. Não, todos nós, se a gente sair fazendo um monte de testes genéticos e metabólicos, a gente vai ter alguma intolerância e alguma alergia a alguns tipos de alimentos. Mas isso na prática do dia a dia, se a gente fizer uma alimentação bem variada e balanceada, talvez não tenha quase nenhum impacto. Para o leite vale a mesma regra? Ou o leite prejudica mais ou menos? O leite é aquela história. Poucos alimentos são tão ricos em coisas importantíssimas como o leite. Aí vem o outro lado que diz, mas os mamíferos, os filhotes, tomam leite até uma certa idade. E depois que eles ficam adultos, eles não tomam mais leite. E os humanos são os bezerros eternos. Mas aí vem uma outra teoria que fala assim, bom, a gente toma leite porque a gente foi o único animal que aprendeu a domesticar a vaca. Pronto. E conseguiu ordenhar a vaca. Então a gente teve acesso a um alimento riquíssimo, puríssimo, de excelente valor proteico-calórico. Então, essa controvérsia está longe de ser resolvida. Mas é óbvio que um adulto de 35, 40 anos, ele não pode ter o leite como seu pilar de alimentação. Quer dizer, eu tomo 3 litros de leite por dia e essa é a minha alimentação e como uma frutinha. Não, isso não é correto. O leite é a base da alimentação da criança. Ela é e tem que ser mesmo. Agora, não tomar, nunca mais poder tomar um copo de leite, vamos um pouco devagar com isso aí. A gente precisa ter bom senso, precisa ter uma orientação de um nutrólogo, de uma nutricionista, e a gente precisa basicamente comer só o que a gente precisa. E se eu gasto pouco, eu me forço a comer pouco. Se eu consigo gastar mais, porque eu estou correndo, eu estou conseguindo pedalar todo dia, eu me dou ao direito de comer um pouco mais. Então a gente precisa trabalhar essa negociação, né? Não é comer tudo que tem vontade, que é gostoso, e depois procurar um médico... Porque eu estou desesperada. Porque eu preciso de um remédio que conserte tudo. Que é o que a gente, né, gente, normalmente a gente faz. Doutor, frutas. Quantas frutas a gente pode ingerir por dia? Que tipos? E tudo isso para contribuir, né, gente, que a gente não tenha gordura no fígado. Bom, então, como a gente já explicou, comer a fruta in natura, a fruta inteira, parece ser mais interessante do que comer a fruta batida ou espremida, né? Essas ideias de que, por exemplo, tal fruta é muito boa e tem enormes qualidades e a outra fruta ela é ruim, como o abacate, a gente não pode nunca comer abacate. Isso não tem muita base científica. O que se preconiza é que se a gente conseguisse ingerir pelo menos de 6, 7, 8 pequenas porções de frutas in natura por dia, isso pode ajudar muito no metabolismo, pode diminuir a velocidade de absorção de açúcares, pode ajudar muito o trânsito intestinal, quer dizer, aquele intestino que funciona mais rápido, que o que eu como daqui a pouquinho já sai. Porque digere, né? E porque a fibra ela é fundamental para o funcionamento do aparelho digestivo. Doutor, eu estou aqui curiosa, eu sei que não é sua função prescrever nada agora, só queria a sua opinião. Para uma pessoa se manter
saudável, que tipo de alimentação tem que ter no dia dela? Desde o café da manhã, o que você indica, assim? Não precisa ser uma regra, mas que tipos de alimentos seria interessante, que não pode faltar? Eu entendo. É muito difícil a gente ter uma receita que Pronta. funcione para todo mundo. Realmente. Mas eu acho que todos nós temos a capacidade de ter um bom senso e de conseguir fazer escolhas. Então, por exemplo, eu atendi um paciente semana passada que está com gordura no fígado e está com um aumento de peso. E aí, eu conversando com ele e a esposa do lado, eu falei, o que você toma de café da manhã? Ele falou, um refrigerante e uma coxinha. Ai, ai. Eu acho que é muito óbvio, até para uma criança de 5, 6, 7 anos, que entre você colocar um copo de suco de fruta, um pão integral, um leite com café semidesnatado e um iogurte, e do outro lado eu colocar um refrigerante e uma coxinha, é óbvio que se eu optar por isso, eu vou ter que pagar um preço em algum momento. Okay. O que a gente precisa entender é que a natureza, o corpo humano, ele vai cobrar a fatura um dia. Um dia vai chegar a conta das coisas que a gente fez erradamente. Então, entre um pão integral com uma fatia de queijo branco, tomate e alface e um X-bacon duplo, é óbvio que a escolha é minha. Eu posso escolher, mas essa conta vai chegar um dia. Então a gente precisa deixar essa coisa deliciosa, que é o X-bacon duplo, para o paladar, para ocasiões especiais, onde eu vou saborear com muita calma, numa quantidade muito pequena e numa qualidade muito alta. Não qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Isso serve para o chocolate, quantidade muito pequena, qualidade muito alta. Essa qualidade é como foi feito? Por exemplo, o chocolate com grande porcentagem de cacau, ele é um chocolate de menor qualidade. Isso serve para o café. Então a gente pode tomar café? Lógico que pode, mas tomar pouco, de excelente qualidade, o melhor café que eu puder obter. E não tomar muito café de péssima qualidade. Agora, essa questão das bebidas, né? A gente vive num país em que as indústrias aí de bebida devem estar milionárias, porque o consumo é altíssimo. Agora, quando a gente fala, vou consumir uma bebida no, sei lá, final de semana, toma um vinho? Então, aí tem duas coisas que são fundamentais. Não existe nenhum estudo na medicina atual que autorize o médico a chegar para um doente que não bebe nada, nunca bebeu álcool e não quer beber. E eu diga assim para ele, comece a beber, jamais, que vai ser bom para você tomar um copo de vinho por jamais, dia, ou tomar um copo de cerveja que vai abaixar a sua pressão, ou você tem pedra no rim. Sim. Então, não existe nenhum estudo que recomende, uma recomendação para uma pessoa que não bebe, começar a beber. Quem não bebe, que continue assim. Okay. Quem bebe, que beba pouco. Cada vez menos com a idade. Você não pode beber aos 40 que você bebia aos 18. Não, seu metabolismo, seu organismo, seu pâncreas envelheceu, seu fígado envelheceu, seu coração envelheceu. E que beba pequenas quantidades de uma bebida de altíssima qualidade. Também serve para bebida. Serve. Então, por exemplo, você quer de vez em quando tomar um copo de cerveja? Então você vai tomar um copo de cerveja. A melhor cerveja que você puder comprar. Até porque é cara, vai doer no seu bolso e você não vai tomar muito. Mas não é, porque ela é feita com água de qualidade, com lúpulo, com fermentação correta. Você quer tomar um copo de vinho? Você vai tomar um copo de vinho. O melhor vinho que você puder obter. Chocolate é a mesma coisa. Então, nós não estamos trabalhando com privações dos prazeres da vida. A alimentação, ela é um grande prazer para o ser humano, faz parte da vida. Mas a gente precisa entender que se eu estou colocando alguma coisa para dentro do meu organismo, que vai ser digerida e vai cair no meu sangue, e vai rodar o meu fígado, o pâncreas, o baço, o coração, o pulmão, eu preciso saber que aquilo tem que ter um mínimo de qualidade. E eu sei que em quantidades pequenas. Então, trabalhando essa coisa de pequenas quantidades de alta qualidade. E alta qualidade, é possível ter uma vida saudável. Todo mundo tem um avô, um tio, um vizinho
que era um velhinho italiano que bebia uma cachaçinha, eu tomava um copo de vinho e morreu com 99 anos. Bem. Super bem. Mas você vê que ele caminhava, ele era magrinho, ele não se descuidava. Tem outro lado, né, doutor? Ele se agasalhava, ele tomava vacina, ele também se cuidava de alguma outra maneira. Olha, que a gente vai para um rápido intervalo, mas eu desejo isso para todos nós, que a gente se cuide. Daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí.